Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira reunidos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós já passamos aí pela Gênese, naquela introduçãozinha que eu faço toda semana, né, que é para a gente não esquecer, para a informação ficar sempre fresquinha na cabeça, né? Quando nós estudamos aí, com apoio especialmente da Ana, do Max, sobre o desenvolvimento, a gênese e o desenvolvimento do planeta Terra, seja na sua parte física, né, na parte mineral, o desenvolvimento, aquele período muito quente, depois um período de muitas chuvas, a formação dos grandes, da época de muita água, aí foi tendo aquelas oscilações que a Ana nos explicou, né? Oscilação não, né? Houve aqueles movimentos das placas, formação de montanhas, formação dos astros. Nós aprendemos aí sobre o desenvolvimento da vegetação, que no começo era uma vegetação gigante, muito simples, depois ela se tornou um pouco menor, mas uma vegetação complexa, né? E aí foi possível o desenvolvimento dos seres animais, e depois a chegada do princípio inteligente a esse planeta, que somos nós, os seres humanos. Depois nós entramos no estudo dos milagres, onde nós estudamos os fluidos, as propriedades do perispírito, e o trabalho do grandioso Espírito que esteve conosco, que é o nosso governador, que é Jesus Cristo. Então, nós aprendemos aí que os chamados milagres, na verdade, foram feitos que ele realizou, né, que não são sobrenaturais, pelo contrário, são naturais, né? Mas como nós ainda não dominamos, né, muitos de nós acham que aquilo é algo sobrenatural, porque nós não conseguimos dominar completamente aquelas faculdades, né, excelentes que Jesus tinha e tem, por conta da sua envergadura moral, da sua envergadura intelectual. Então, nós aprendemos sobre isso. Aí nós entramos nas predições, a terceira parte do livro, né? As predições, quando a gente foi, Kardec começa com aquela explicação, né, da pessoa lá no alto da montanha, que consegue ver o trajeto todo, em contraposição com uma pessoa que está no trajeto. Eu quase roubei minha garrafa aqui, tanto estou gesticulando. A pessoa no trajeto, quem está lá em cima consegue ter a visão ampla, né? E quem está lá no trajeto tem aquela visão um pouco mais limitada, né? E aí nós aprendemos que muitos seres humanos aqui encarnados têm, por influência dos espíritos ou por expansão do próprio espírito, né, além das limitações do corpo, essas predições. Então eles entendem, pode vir a informação através de um espírito ou pode ser pelas suas próprias percepções, né? Como a gente deu alguns exemplos aí, né, que a gente, através de conhecimento técnico, a gente consegue entender o que vai acontecer daqui a um tempo, né? Então, nós demos um exemplo ali, se a gente colocar duas toalhas molhadas, uma esticada no sol, uma dobrada na sombra, a gente sabe que a esticada no sol vai secar primeiro. Então, isso aí é uma predição, mas a gente está usando o nosso intelecto para isso. A gente sabe que se ela estiver esticada, o campo de ação do sol vai ser maior, né? Que a elevação da temperatura vai evaporar a água e tudo mais. Imagina, então, esse intelecto muito desenvolvido em vários fatores. Aí as pessoas conseguem ter essa disposição, essa predição, através de seus conhecimentos técnicos, como é o caso, por exemplo, dos nossos estudiosos, né? As pessoas fazem estudos e falam assim, ó, daqui a algum tempo vai acontecer tal coisa na sociedade. E acontece, né? Seja no campo da saúde, no campo da própria geografia, no campo da história, das ciências sociais, no campo da medicina, a gente vai aprendendo isso, né? Então, e essa predição através dos nossos conhecimentos técnicos. E também tem a predição, que aí é da expansão do espírito, da comunicação com os espíritos, que podem trazer algumas informações para nós, né? Às vezes não podem trazer a informação completa, né? Porque não é o momento, mas pode trazer aí algumas informações que podem nos ajudar, ou podem dar aquele famoso empurrãozinho que às vezes a humanidade precisa para o seu desenvolvimento. Feita essa breve revisão, então nós estamos no capítulo 17.
E nós estamos no item 2, mas nós estamos no item 2 lá embaixo. No meu, são 2 parágrafos antes de começar o item 3. Então, capítulo 17, item 2, nós estamos no penúltimo parágrafo desse item. O nome do item é Ninguém é profeta em sua terra. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e lembrá-los de que estamos num estudo horizontal, numa mesa redonda, num debate. Portanto, fiquem à vontade para se manifestar como, quando quiserem. Nesse item 1, Kardec está trabalhando conosco uma frase de Jesus, que diz o seguinte: ninguém é profeta em sua terra. Só para relembrar, o que aconteceu, né? Quando alguns próximos a Jesus disseram assim: mas você está fazendo milagre? Você que veio lá do Maria, do José, daquele povo que estava ali, você não é filho do marceneiro? Você não é isso, tal, né? E aí Kardec desenvolveu essa... Carpinteiro, cara. Carpinteiro, desculpa. Era menos que marceneiro. Tá mais difícil ainda. É filho do marceneiro. Carpinteiro, filho do carpinteiro. Quase que eu errei de novo. Então, Kardec veio desenvolver esse raciocínio para dizer o seguinte: quando a gente acompanha, né, quando nós, seres imperfeitos, muitas vezes acompanhamos um espírito que se desenvolve, muitas vezes por inveja, né, a gente acha que, como nós saímos do mesmo lugar, a gente acaba desmerecendo aquele que evoluiu, né? E aí fala, nossa, olha lá, ó, ele falando um monte de coisa boa, mas uma vez ele fez tal coisa, né? Tentando diminuir a pessoa pela sua origem, né? Tentando trabalhar dessa forma. E aquele que vê a pessoa de fora, de longe, que não teve aquela intimidade, aquela proximidade dela, acaba dando mais valor a ela, né? Então, era esse desenvolvimento que Kardec fazia conosco. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, nós paramos aqui, ó. Pode-se fazer ideia dos sentimentos que para com ele nutriam o que lhes eram aparentados, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava, para dele se apoderarem, dizendo que perdera o juízo. Né? A citação aí é em Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, e versículo 31 a 35. Essa passagem está sendo analisada também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Então, seria a família de Jesus, né? As pessoas que são mais próximas de nós, a nossa família, né? Desmerecendo, achando que as ações de Jesus ali, ele tinha perdido o juízo, né? Depois Kardec diz o seguinte: assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de obrar pelo demônio. Então, vocês se lembram quando tinha umas passagens que Jesus tinha feito algum milagre, né? Um feito, né, que a gente chama de milagre, algumas curas, alguns trabalhos, no sábado. E eles guardavam o sábado. E esses sacerdotes, né, ofendidos, porque Jesus tinha um trabalho muito maior que o deles, e os fariseus, acusavam Jesus de trabalhar pelo demônio, né? Que não deixa de ser engraçado, né? Porque ele fazia exatamente o contrário, né? Fazia sempre o bem. Então, de um lado, tinha lá os sacerdotes e os fariseus que acusavam Jesus de trabalhar, né, obrar pelo demônio. De outro, era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Então, vejam que Jesus levou burdoada aí de tudo quanto é lado, né? Dos poderosos que o acusavam de trabalhar em favor do demônio, porque estavam ali invejosos do seu trabalho. E, de outro lado, a própria família falando que ele estava louco, que ele não podia fazer aquilo, né? Não podia dar aquelas palestras, realizar aquele trabalho. E aí Kardec faz um questionamento muito interessante para nós aqui. Ele diz o seguinte, ó: não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas?
E aí eu não vou nem continuar no texto, né? Vamos refletir sobre isso. Não é o que se dá em nossos dias em relação aos espíritas? Bom, de um lado, nós temos algumas pessoas, hoje já melhorou bastante, mas ainda existe, que se sentem ofendidas com o espiritismo. Porque o espiritismo é uma doutrina progressista. É uma religião, uma filosofia, uma ciência que veio colocar o dedo na ferida mesmo, no bom sentido, né? Ou seja, não aceitar dogmas, fazer questionamentos, mas questionamentos não para ofender ninguém, mas às vezes tem coisas que têm que ser questionadas. Na verdade, todas as coisas devem ser questionadas. Nós não devemos obedecer de olhos fechados. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina, uma fé raciocinada. Porque o Espiritismo é possível questionar qualquer coisa. Por isso que nós fazemos estudos aqui. E todos podem se manifestar, perguntar, provocar, para que a gente consiga responder. E aí a gente acaba ofendendo, entre aspas, ou incomodando, né, melhor dizendo, as pessoas que querem dar a palavra final sem questionamento nenhum. Fica à vontade, Verinha. Então, mas acontece o seguinte também, porque as pessoas que julgam e tudo mais, eles não diferem o espiritismo de outras seitas. Então, eles misturam tudo e acham que é uma só. Eu acho que é por isso também que acontece de muita gente não entender. É verdade, pela ignorância, né, velhinho? Né? As pessoas colocam tudo, como diz na roça, coloca tudo no mesmo balaio, mas não parou para ler nenhum livro, né? Porque se lesse um pouquinho, né? Eu comentei aqui que outro dia eu conversava com amigos que ficaram surpresos quando eu disse que o Espiritismo era uma religião cristã, né? Veja, a gente fala de Jesus em todas as reuniões, em todos os livros de Kardec faz referência ao trabalho de Jesus, né? Então somos cristãos sim, mas muitas pessoas não sabem disso. E outras confundem com questão de adivinhação, de coisas que não têm relação nenhuma com o Espiritismo. Mas, então, a gente acaba tendo que lidar com esse tipo de situação, né? E por isso também é importante a gente estudar, para conseguir responder, né? Não queremos convencer ninguém, mas estamos aqui para esclarecer quem tiver interesse em saber sobre isso. Né? Então, Kardec faz esse questionamento porque é isso que acontece mesmo, né? Sobre os espíritas, né? Às vezes a gente vai fazer algum trabalho e alguém olha lá e fala, Caio, dando palestra lá, dando estudo. Imagina, esse menino já fez muita coisa errada, ainda faz. Faço mesmo, claro, fiz, né? Todos nós, né? Somos seres humanos, a gente erra todo dia, né? No mínimo umas 3 vezes por dia, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Né? Então, isso aí faz parte da vida. Bom, e aí Kardec continua com outra questão. E deverão estes queixar-se de que os seus concidadãos não os tratam melhor do que os que o Jesus o tratavam? O que há de estranhável é que, no século XIX e no seio das nações civilizadas, se deu o que, há 2.000 anos, nada tinha de espantoso por parte do povo ignorante. Então, se hoje às vezes a doutrina espírita, como a Verinha bem exemplificou, não é bem entendida, vocês imaginem na época de Kardec. Que Kardec vem com livros e frases muito potentes. Por exemplo, a frase que reinava na época era fora da igreja não há salvação. E aí vem Kardec, junto com o trabalho dos espíritos, e cunha a frase fora da caridade não há salvação. Kardec não disse fora do espiritismo não há salvação. Ele disse fora da caridade. Já demonstrando a base da doutrina espírita, que é a lei do amor, é trabalhar pelo próximo. Então, se isso acontecia no século XIX, lá no boom intelectual que teve na Europa, aquele monte de
cientista social, né, de todas as áreas que nós estudamos até hoje. Se naquela época eles tinham esse preconceito, imagina na época de Jesus, aquele povo bruto, porque nós éramos brutos. A violência tentava resolver os problemas, né, a agressividade, né? Quando tinha um doente, afastava, joga para lá, deixa o doente num canto, vai morrer sozinho para não atrapalhar a gente aqui. Era esse nível de ignorância do povo. Então, Kardec traz esse raciocínio para a gente conseguir ter uma dimensão do que era esse povo ignorante na época. Então, Jesus, sendo criticado pelos poderosos, que se sentiam amedrontados, né, seus poderes sendo questionados através de uma obra, e também por seus próprios parentes, que não conseguiam entender que aquele menino que estava ali entre eles, né, ajudando o pai no trabalho, aquele lá, poderia ter um intelecto, uma moral tão elevada tempos depois. E aí, dentro da sua ignorância, acabavam por tentar diminuir os feitos de Jesus, chamando de louco, ou fazendo alguma crítica do tipo. Muito bem. Quando nós estudamos a Gênese, Kardec fez aquele método, né? Explicou, quando nós estudamos os milagres. Ele explicou o que eram os fluidos, a propriedade do perispírito, deu vários exemplos de faculdades e depois começou a falar dos trechos do Evangelho, da Bíblia, para depois falar, isso aqui provavelmente era isso, explicando cada um. Agora, ele vai fazer a mesma coisa com as predições. Ele explicou para nós o que seriam as predições, a sua possibilidade e a forma como elas se dão, né? E agora ele vai trazer várias predições que aconteceram no Evangelho. E depois ele vai dar uma explicação também sobre elas. Vai ficar um pouco maçante, porque eu preciso ler o livro todo, né? A gente não pode passar nenhuma parte. E vai ser um período relativamente longo de passagens bíblicas, passagens do Evangelho. Tá? Mas se alguém quiser fazer algum comentário sobre elas também, ou dessa parte que a gente passou, podem me interromper à vontade. Então vamos lá. Morte e paixão de Jesus. Então ele vai narrar aqui as predições sobre a morte e a paixão de Jesus, né? O sofrimento, tudo que ele passou. E tem 3. Isso aconteceu após a cura do lunático. Todos ficaram admirados do grande poder de Deus. E estando todos presos de admiração pelo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que vou vos dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 44 a 45. Então, a gente vê aqui Jesus já estava fazendo uma predição sobre o que aconteceria com ele. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Ou seja, Jesus, como um ser humano, encarnado, como a gente já bem estudou isso também, foi entregue, né, ou participou das leis humanas na época, né, que eram péssimas, né, tanto é que ele foi preso e tratado daquela forma que todos conhecem. Então, Jesus aí fazendo uma predição do seu próprio futuro, enquanto ser humano encarnado. Item 4. A partir de então, começou Jesus a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao 3º dia. Mais uma predição de Jesus aí, dessa vez narrada por Mateus, no capítulo 16, versículo 21. Item 5. Estando na Galileia, disse-lhes Jesus:
o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão morte, e ele ressuscitará ao terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Isso está em Mateus capítulo 17, versículo 21 a 22. Imaginem os discípulos, né, ouvindo de Jesus, ó, eu vou morrer, vão me matar, e eu vou ressuscitar ao terceiro dia, né? Tinham que ficar realmente aflitos, né, com isso. Que era uma notícia muito pesada, né? Jesus já falando que aconteceria com ele ali um tempo, e um fim tão trágico, né? Um fim carnal tão trágico. Item 6. Ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou de parte seus 12 discípulos e lhes disse: Vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, o açoitem e crucifiquem, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Então, isso aí está em Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 19. Agora, pode falar, velhinha, fica à vontade. Interessante aí é que ele está sempre dizendo o Filho do Homem. O que ele quer dizer? Que só o corpo vai ser entregue, né? Mas o espírito estava já elevando, né? Exatamente. Né? A crucificação, como a gente bem viu aqui, apesar de ter outras correntes que nós não adotamos enquanto espíritas kardecistas, né? Jesus, o que foi açoitado e o que faleceu, que decompôs, foi o seu corpo físico. E a chamada ressurreição, né, foi, na verdade, a aparição do Espírito de Jesus. Item 7. Em seguida, tomando de parte os 12 apóstolos, disse-lhes: Eis que vamos a Jerusalém, e tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se. Porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitá-lo-ão e lhes escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, matá-lo-ão e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhes era oculta e não entendia o que ele lhes dizia. Passagem de Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34. Item 8. Ora, tendo concluído todos esses discursos, Jesus disse a seus discípulos: Sabeis que a Páscoa se fará daqui a 2 dias, e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram na corte do sumo sacerdote chamado Caifás, e entraram a consultar-se mutuamente, à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Diziam: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. Isso aí está em Mateus, no capítulo 26, versículo de 1 a 5. Item 9. No mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe: Vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. Ele respondeu: Ide dizer a essa raposa: ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes, hoje e amanhã. No terceiro dia serei consumado. Isso aí está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 31 a 32. Vejam que interessante essa passagem, porque a predição de Jesus sobre sua morte, ela também trazia tranquilidade para ele. Tanto que, quando disseram, não, vai embora, que eles querem te pegar, ele falou, não,
eu ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes. Ou seja, eu vou trabalhar hoje e amanhã, depois ele me pega. Porque Jesus, com essa predição sobre a sua morte, sabendo o que iria acontecer, isso trazia uma tranquilidade para ele. Porque ele sabia o que aconteceria, sabia do sofrimento que passaria, mas também tinha um conhecimento de que aquilo era uma questão carnal. E veja, Jesus, naquela inteligência para nós máxima, aquela moral para nós máxima também, ele sabia que chegando à Terra e trazendo a verdade, e trazendo esses ensinamentos de compartilhamento, de amor, de respeito, ele causaria fúria nos poderosos. Então, é claro que Jesus sabia, né, que o seu trabalho seria combatido. Pois hoje em dia, tanto tempo depois, algumas pessoas ainda são criticadas por ajudar pessoas em situação de rua, por levar um cobertor, por levar uma comida para as pessoas que estão nessa situação. Então, se hoje a gente sabe que, dependendo do trabalho que nós vamos fazer, nós seremos criticados, imagine Jesus na época, trazendo uma revolução, né? Porque nós temos 3 marcos importantes que a gente bem estuda, que são as 3 revelações. A primeira com Moisés, que era uma coisa mais material, né? Por conta de um povo muito bruto. Então, tinha que falar, você não pode roubar, você não pode matar, não pode mexer com a mulher do outro, né? Que são os 10 mandamentos. Isso é uma coisa. Depois, quando vem Jesus, com a lei do amor, a revolução é enorme. Porque nós estávamos numa época muito bruta. E Jesus vem, enquanto apedrejavam, ou queriam apedrejar uma mulher na rua, ele vem e fala, olha, todo mundo erra. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos amar o próximo. Não tem problema trabalhar de sábado, nós temos que fazer o bem nesse dia, e eu não vou deixar de fazer uma cura num sábado. Então, Jesus sabia que essas informações que ele estava trazendo causaria fúria em muitos. Causando fúria, ele saberia que acabaria na mão dos poderosos. Por isso que ele sabia também como do seu futuro enquanto ser humano, que ele seria condenado. Porque eles não aceitariam as imposições. Imagina, confrontar os grandes sacerdotes na época, confrontar os governadores, claro que isso causaria ódio, né? Causaria raiva. Então, Jesus tinha essas predições, tanto pela sua visão ampla, né, da sua expansão espiritual, mas também pelo conhecimento técnico, né, das leis da época. E só para fechar, para não ficar pela metade, né, a terceira revelação é o mundo dos espíritos. É o que nós estamos debruçados aqui. Entender que esse mundo existe, que nós estamos nele, que todo mundo aqui é espírito, né? Então, a gente saber que é assim que o contato entre encarnados e desencarnados acontece com bastante frequência. E aí, essa seria, então, a terceira revelação. Muito bem. Então, Kardec trouxe para nós aí essas predições sobre a morte e a paixão de Jesus, né? A sua tortura e a sua crucificação. Agora vão ser as predições sobre a perseguição aos apóstolos. Porque não é só Jesus que foi perseguido, os apóstolos também foram, né? É por isso que tem a famosa passagem de que Pedro teria negado Jesus por 3 vezes, né? Então, na hora do vamos ver, sair pegando todo mundo, Pedro falhou, né, no sentido humano mesmo, como provavelmente nós também falharíamos, com medo da violência, da truculência, falou, não conheço Jesus, não. Porque os apóstolos também foram perseguidos, né? Pelas forças, pela polícia da época, né? Não tinha polícia, mas pelos guardas da época. Bom, perseguição aos apóstolos.
Item 10. Guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias e vos farão açoitar nas suas sinagogas. E sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunha, bem como as nações. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 17 e 18. Então, é Jesus falando para os apóstolos, né? Item 11. Eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Ora, digo-vos estas coisas, a fim de que, quando houver chegado ao tempo, vos lembreis de que eu vos disse. Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Né? E aqui Jesus, além de fazer essa predição de que os evangelistas, que os discípulos seriam perseguidos, ele ainda explica por que eles vão ser perseguidos. Sabe por quê? Porque eles não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Porque se conhecessem a lei do amor, né, não perseguiriam os discípulos, né, mas seriam companheiros de trabalho dos discípulos, né? Fariam realmente um trabalho junto com eles, não os perseguiriam. Item 12. Sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, por vossos parentes, por vossos amigos, e darão morte a muitos de vós. Sereis odiados de toda a gente por causa de meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Pela vossa paciência é que possuiríeis vossas almas. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, 16 a 19. Né? Mais uma vez aí, Jesus narrando que os discípulos seriam odiados e tal, porque quando da crucificação de Jesus, a multidão, né, o povo, foi contaminado por essa fake news que Jesus estaria trabalhando a favor do demônio, né, e tal. Eles, na multidão, acabou se contaminando por essa raiva, né, tanto que muitos cuspiram, né, e jogaram pedras enquanto Jesus estava sendo crucificado. E depois também partiriam em direção dos discípulos, inclusive os próprios parentes dos discípulos, os próprios amigos. Item 13. Aí está falando aqui do martírio de Pedro. Em verdade vos digo que quando éreis mais moços, vos cingieis a vós mesmo e íeis onde queríeis. Mas quando fordes velhos, estendereis as mãos, e outro vos cingirá e conduzirá onde não quereis ir. Ora, ele dizia isso para assinalar de que morte Pedro havia de glorificar a Deus. A passagem está em João, capítulo 21, 18 e 19. Também falando aí da perseguição e que Pedro glorificaria Deus, né, na hora de sua morte. Então, nós temos duas predições já, né, em várias passagens. Uma sobre a morte de Jesus e a outra sobre a perseguição aos apóstolos. E agora, a gente vai entrar nas cidades impenitentes. Muito bem. Cidades impenitentes. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre algumas cidades, né? Algumas têm as passagens famosas, né? Por exemplo, Sodoma e Gomorra, se não me engano, está no... Se não me engano, não. Sodoma e Gomorra teriam sido destruídas por Deus, né? Isso está no Velho Testamento. Né? No Velho Testamento, também eu acho que quando a gente estudou os atributos de Deus, no comecinho do livro,
falou disso, né? O Velho Testamento, Deus, ele teria características humanas, não sei se vocês se lembram. Então, ele sentia raiva, inveja, ódio, né? Uma falha nossa também, nós espíritos, entender desse jeito. E, né, essa passagem que fala de Sodoma e Gomorra, essas cidades teriam, eu acho que, estátuas de bronze ou animais de bronze, alguma coisa assim, que eles adoravam. E aí Deus teria ficado raivoso e destruído essas duas cidades, né, lançado fogo e tal. Então, eu não conheço a grande maioria das citações das cidades aqui. Na verdade, eu só conheço mesmo essas passagens de Sodoma e Gomorra. Mas a gente consegue entender, mesmo não tendo um conhecimento profundo do Evangelho. A gente consegue entender o que seriam essas predições. Se algum de vocês conhecerem essas passagens que disserem aqui, por favor, colaborem aí com todo mundo, porque realmente eu não tenho esse conhecimento do Evangelho. Vamos lá, então. Cidades impenitentes. Item 14. Começou, então, a reprochar as cidades onde fizera muitos milagres, por não terem feito penitência. Aí, ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito tempo teriam elas feito penitências com saco e cinzas. Declaro-vos por isso que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente do que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu? Serás abaixada até o fundo do inferno, porque se os milagres que foram feitos dentro de ti houvessem sido feitos em Sodoma, esta ainda talvez subsistisse hoje. Declaro-te, por isso, que no dia do julgamento, o país de Sodoma será tratado menos rigorosamente do que tu. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 11, versículo 20 a 24. Minha interpretação, posso estar totalmente equivocado, né? Kardec vai trabalhar isso bem mais para frente. Mas ele está falando sobre as cidades, né? Os povos. Então, sobre a conduta dos povos, né? Então, ele está falando que algumas cidades tiveram milagres realizados lá dentro e não fizeram penitência, né? Então, eu entendo, pelo menos aqui, que seriam as cidades que não conseguiram aí, numa forma coletiva, uma elevação moral, alguma coisa do tipo, né? Então, se ele está falando aqui de uma questão coletiva, é que ele vai trazer mais algo. Não, foi só essa. Aqui ele vai fazer agora a predição sobre a ruína do templo e de Jerusalém, né? Então, Jesus passa por esses lugares e vê essas fortalezas e anuncia, fala, olha, isso aqui vai ser destruído. E para aquela época, né, olhar um templo como o de Jerusalém, enorme, né, aquelas cidades maravilhosas, seria quase ridículo pensar que aquele império, que aquelas grandes construções um dia iriam virar ruínas. Então, ó, item 15. Quando Jesus saiu do templo para se ir embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse: vedes todas estas construções? Digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 2. Item 16. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo: ah, se ao menos neste dia que ainda te é concedido, conhecesses aquele que te pode proporcionar a paz. Mas agora tudo isso se acha oculto aos teus olhos.
Tempo virá, pois, para ti, desgraçada, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que te deitarão por terra, a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que Deus te visitou. Essa passagem está em Lucas, capítulo 19, versículo 41 e 44. Item 17. Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta sofra morte noutra parte, que não em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes hei querido reunir teus filhos, como uma galinha reúne sob as asas os pintainhos, e não o quiseste? Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu em verdade vos digo que doravante não me tornareis a ver, até que digas: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 33 a 35. Item 18. Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. Fujam para as montanhas os que estiverem na Judéia. Retirem-se os que estiverem dentro dela, e nela não entrem os que estiverem na região circunvizinha. Porquanto esses dias serão os da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está nas Escrituras. Ai das que estiverem grávidas nesses dias, visto que este país será acabrunhado de males e a cólera do céu cairá sobre este povo. Serão passados a fio de espada, serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos gentios, até que se haja preenchido o tempo das nações. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 20 a 24. E agora eu acho que é a última passagem antes da explicação de Kardec. Tem 19. Jesus avançado para o suplício. Ora, acompanhava-o grande multidão de povo e de mulheres a bater nos peitos e a chorar. Jesus, então, voltando-se, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porquanto virá tempo em que se dirá: ditosas as estéreis, as entranhas que não geraram filhos e os seios que não amamentaram. Todos se porão a dizer às montanhas: caí sobre nós, e as colinas, cobri-nos. Pois, se tratam desse modo o lenho verde, como será tratado o lenho seco? Essa passagem está em Lucas, no capítulo 23, nos versículos 27 a 31. Então, também aqui traz essas predições sobre a ruína do templo e de Jerusalém, né? Jesus fazendo essas predições do que aconteceria, né? E das destruições que aconteceriam no local. Agora, item 20. Kardec diz o seguinte: a faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros, em grau eminente. Então, ele está falando que Jesus tinha essa faculdade da presciência, né? Como ele também possuía todas as suas outras faculdades num grau elevadíssimo, né? Pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que nesse fato algo haja de sobrenatural, pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos nas mais vulgares condições.
Então, ele também está falando para nós, né? Reafirmando para nós, que não há nada de sobrenatural nessas predições de Jesus, né? Justamente pelos ensinamentos que ele trouxe, pela expansão do Espírito, pelo contato com os Espíritos, né? Com os Espíritos que não estão encarnados. E aí Jesus tinha condições de saber o que aconteceria, né? E aí ele conclui: não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante em que morrerão. É que a alma deles, no estado de desprendimento, está como o homem na montanha. Abarca a estrada a ser percorrida e lhe vê o termo. Então, aqui, eu não vou citar nenhum caso específico, mas vocês já perceberam que algumas pessoas percebem, principalmente quando já estão aí no leito de morte, o momento da morte, né? Algumas começam a narrar visitas, né? Começa a ver as pessoas que já desencarnaram, falam: nossa, à noite teve aqui a minha mãe, ou a minha avó, especificamente a minha avó, um pouquinho antes de morrer, ela começou a falar que estava vendo. Ela falava o nome de um homem lá, ninguém sabia. Aí eu procurei no Google. É o nome de uma rua, lá de Uberlândia. Então, assim, era um senhor, quando a minha avó era criança. Esse senhor, acho que era vizinho dela, ou alguma coisa assim. Ela começou a vê-lo e depois de um tempo desencarnou. Então, é uma presciência, é uma predição. Porque no leito de morte, quando o espírito tá bem desprendido do corpo já, né, não está tão arraigado, ele consegue uma expansão maior. Nessa expansão, ele acaba, o espírito, ficando como o homem na montanha, lá no alto, consegue ter uma visão um pouquinho mais ampla. Já consegue perceber que está chegando o momento do desprendimento, né? Algumas pessoas narram também que algumas pessoas no leito de morte já, né, se despedem, né, dão um sorriso, alguma coisinha assim, já percebendo que o espírito está realmente desprendendo do corpo. Então é por isso que Kardec fala que não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante em que morrerão. É que a alma deles, no estado de desprendimento, está como um homem na montanha, né? Quando a gente está desprendido, a nossa consciência se amplia, né? E aí, por isso que ele fala que abarca a estrada a ser percorrida e ele vê o termo, ou seja, ele vê o final da estrada, né? Aí, portanto, um tipo de predição. E no item 21, Kardec nos diz o seguinte: tanto mais assim havia de dar-se com Jesus, quanto, tendo consciência da missão que viera desempenhar, sabia que a morte no suplício forçosamente lhe seria consequência. Isso aqui, ó, é que eu falei lá no começo, né? Então, Jesus, tendo consciência da missão que viera desempenhar, ou seja, Jesus sabia, melhor do que qualquer um, o tamanho da missão que ele vinha desempenhar, afrontando as leis, afrontando os poderosos, afrontando a igreja, afrontando dogmas que eram muito mais presentes no povo do que é hoje, por exemplo. Sabendo da revolução que ele causaria no planeta, sabia que a morte no suplício forçosamente lhe seria consequência. Porque na época era assim que funcionava. Se um poderoso achasse que tinha alguém ali deturpando alguma coisa, não tinha advogado, não, de cada lado, aí depois dá para entrar com recurso de apelação, não tinha conversa, não. Prendia e matava. Então, Jesus sabia qual que seria o seu fim. Primeiro, por um conhecimento técnico mesmo, né? Ele sabia, ele é governante do planeta. Ele sabia a época que ele estava chegando no planeta. Ele sabia a mentalidade do povo da época.
e sabia que as informações que ele traria causaria todo esse rebuliço. Então, veja que hoje nós estamos 2023 anos depois do nascimento de Jesus, nós estamos falando dele e várias outras religiões também. Uma das festas mais importantes, que é o Natal, comemora-se no nascimento de Jesus. O calendário oficial do mundo hoje, que é o que conta a partir do nascimento de Jesus, né? Tamanho foi a revolução que ele causou no globo. Então, sabendo dessa missão que ele traria, dessa revolução que ele causaria, Jesus sabia que seria condenado pelos homens. Sabia qual seria o seu fim. E aí Kardec continua. A visão espiritual permanente nele, então não é aquele médium que desdobra e fala, olha, né, consegui ver ele. Não, a visão espiritual em Jesus era permanente. Assim como a penetração do pensamento, haviam de mostrar-lhe as circunstâncias e a época fatal. Por quê? Porque se Jesus, lembra que Jesus estava fora do templo e falava o que estava acontecendo dentro do templo, ou chegava na porta do templo e falava assim, ó, entra lá que vai ter um animal assim, assim, era a penetração que ele conseguia. Fora essa visão, essa dupla vista, Jesus conseguia penetrar no pensamento e ler o pensamento das pessoas. Então, quando eles estavam ali confabulando para prendê-lo, ele estava com a antena ligadinha lá. Por isso que ele falou, não, eu vou trabalhar hoje e amanhã, depois da manhã vocês me pegam. Ele sabia que dia que ia ser preso, né? Então, ele sabia que Judas o trairia, porque ele já estava vendo os pensamentos de Judas, e ele falou, um de vocês vai me trair, né, vai me entregar. Ana, fica à vontade, por favor. Então, Jesus amaldiçoou essas cidades, e as cidades de Sidom e de Tiro, elas foram amaldiçoadas por falta de fé do povo. E o mesmo aconteceu com as cidades dos três ais. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Cafarnaum. Também porque o povo dessas cidades não reconheceram o ministério de Jesus. Não acreditaram nas suas palavras. Então, elas foram destruídas. Umas por terremoto, a maioria, né? Por terremoto. E eu estive lá na cidade de Cafarnaum e realmente não. Hoje só tem ruínas. Lá tem a ruína da casa da sogra de Pedro. E eu já falei aqui que em cima da casa de Pedro, da casa da sogra dele, tem uma igreja. E tem um piso de vidro, e lá de cima da igreja você olha lá embaixo pelo vidro, tipo de uma clarabóia, mas do piso, e você vê a casa de Pedro, as ruínas da casa de Pedro lá embaixo. E a igreja construída por cima da casa, levantada por cima da casa. É muito interessante mesmo, percorrer aqueles locais. E ao lado da igreja, tem as ruínas de uma sinagoga, e dizem que provavelmente Jesus fez ali as suas explanações nessa sinagoga. E é bonito, é um lugar bonito, às margens do Mar da Galileia, todas elas são cidades próximas umas das outras, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, todas na Galileia, ao norte de Israel. Muito bem, obrigado, Ana. É isso aí, então.
essas cidades aí tiveram essas passagens, né? Eu não, confesso que eu nunca fui um estudioso do Evangelho, né? É uma questão histórica, né, que a gente tem que aprender justamente para conseguir entender também alguns ensinamentos de Kardec. Obrigado. Bom, e só para concluir, então, Kardec diz para nós que pela mesma razão, está falando de Jesus, né, podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as desgraças que iam se abater sobre os seus habitantes e a dispersão dos judeus. Então, dessas predições, além dos relatos históricos, eu acho que o que a gente tem que centralizar muito bem é entender como é que aconteciam essas predições e não se esquecer que elas não são adivinhações de um futuro pré-determinado. Né? Que esse, às vezes, é o maior erro, né? É a gente achar que é assim, não, se está registrado que eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer. Não é assim que funciona, porque nós temos leis naturais que são imutáveis. E dentro delas nós temos, em especial nesse assunto, o livre-arbítrio. O que acontecia é que Jesus estava vendo além, né? Se eu estou lá no meu trabalho, se eu conseguisse penetrar na cabeça do meu chefe, eu podia ver. Amanhã eu vou comprar um bombom para o Caio, porque ele é um excelente funcionário. Aí eu ia adivinhar que ele me dá um bombom. Mas eu não estou prevendo que ele está determinado para nesse dia eu ganhar. Não, eu estou lendo o pensamento dele. É diferente. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele sentava com Judas e já sabia que Judas estava conversando com os poderosos, que ele ia indicar quem era Jesus através de um beijo, no momento que eles chegassem lá. Então, Jesus estava lendo os acontecimentos. Ele não estava pulando o livro e ler o final para ver o que ia acontecer. Essas predições, elas acontecem dessa forma, né? Ou pela expansão do espírito, ou pelas questões técnicas, né? Como no caso que a gente deu o exemplo aqui de Jesus saber qual seria o seu fim, pela revolução que ele trazia para aquele povo, e também pela dupla vista e pela penetração do pensamento que Jesus fazia. Então, por isso que ele tinha condições de estar tranquilo de falar, eu vou continuar trabalhando hoje e amanhã, porque no terceiro dia é o dia que os guardas vão me pegar. Ele já estava entendendo tudo isso. Né? Muito bem. Nós paramos por aqui, então. Na semana que vem, nós vamos passar as predições sobre a maldição contra os fariseus, e aí também Kardec vai trazer aí essas passagens, né? E vai trazer várias outras, minhas não passarão, a pedra angular, né? Às vezes fica um pouquinho cansativo ficar lendo o Evangelho, mas faz parte do estudo, né? É importante que a gente também leia essas passagens para a gente ir ampliando aí os nossos conhecimentos, e especialmente também sobre essas escrituras, né? Que fazem parte da história e que a gente tem que conhecer. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Hoje foi mais copia e cola, né? Foi mais aqui um ditado. Mas foi muito bom. É assim que a gente vai entendendo aí. É muito bom, a gente vai aprendendo, né? Sobre esse triângulo chamado triângulo bíblico. Corazim, Betsaida e Cafarnaum.